Então, como eu falei no início da aula, a análise de resíduos é um dos métodos, né? Uma das análises possíveis, pensando num geral aí, né? Sobre medidas de diagnóstico, né? Em geral, quando a gente está pensando em diagnóstico, a gente está querendo tratar de discrepâncias, né? Que elas podem ser isoladas, né? Ou seja, sendo pontos atípicos, né? E por isso, e como que a gente pode caracterizar esses pontos atípicos? A gente pode caracterizar esses pontos atípicos, né, por meio de duas coisas, né? Por meio de resíduos muito altos, resíduos muito grandes, né? Ou também por meio dos elementos da diagonal da matriz de projeção, né? Ser um pouco mais alta, esse HII ser alta, tá? Então, é por isso que a gente trabalha com a matriz de projeção, né? Com alguns elementos da diagonal dela, né? E, além disso, esses pontos, né? Essas discrepâncias, elas podem ser inconsistentes, mas também podem ser influentes, né? Então, assim, o que seria uma observação inconsistente nessa situação? É aquela observação que se afasta da tendência geral das demais, né? Então, ela só se afasta, mas não necessariamente ela está influenciando, tá? Né? Ou seja, uma observação que está distante das outras, né? Por exemplo, pensando em termos das variáveis explicativas, ela pode ou não ser influente, não é porque ela está afastada da maioria da tendência geral, né? Da maioria dos pontos, que ela é um ponto atípico, que ele é um ponto atípico, né? Que ela é um ponto atípico, não, que ela é um outlier, ou que ela é um ponto influente. Não, às vezes tem pontos afastados que não são influentes, tá? E agora, o que seria uma observação influente, então, né? Uma observação influente é aquela cuja a omissão do conjunto de dados resulta em mudanças substanciais nas estatísticas de diagnóstico. Então, o que a gente vai observar, né? Que uma observação vai ser influente no seguinte, né? A partir do momento, né, que a gente não tiver, a gente omitir, por exemplo, essa observação, ela vai resultar em mudanças substanciais nas estatísticas, né? E também no ajuste nas estimativas em si, tá? Nas estimativas do modelo muda muito, né? Então, que isso pode ser preocupante, porque mudou as estimativas do modelo, mudou completamente as interpretações, né? Você mudou os resultados, tá? Então, a gente tem que se preocupar com pontos que talvez sejam influentes. Então, existem medidas ou estatísticas de diagnóstico para avaliar, né, para avaliar se essa observação é influente, né? A gente pode ter certeza que se a observação é influente, ela vai resultar em mudanças substanciais ali com relação aos outros pontos, né, que não são influentes, né? Então, como consequência, a gente pode ter que essa observação possa ser um outlier, né? Que é uma observação aberrante ou não, tá? E a decisão de você retirar um outlier ou não, aí vai de tem várias questões por trás, né? Porque, por exemplo, se é um ponto que não é influente, né? Ou seja, não vai mudar em nada na sua estimativa, né? Não vai mudar, não vai ter mudanças substanciais, aí você pode investigar se aquilo lá foi um erro de medida ou não, né? O que está causando, né? Assim, um outlier, às vezes a gente pode retirar ele, às vezes não. Quando que não faria sentido retirar? Quando talvez na geração de dados, né, a partir de um fenômeno aleatório, faz sentido ter aquele valor, né? Faz sentido ter aquele valor, como o exemplo lá das alturas das pessoas. Pessoas muito altas ou muito baixas estão no meio da população, então não faz sentido você tirar, né? Então tem tudo algo que tem que ser investigado, tem que ser pensado, não é assim, não tem uma receita, né, que faz isso ou faz aquilo, não, tem que ser examinado, tá? Opa, deixa eu só abrir aqui. Bom, então vamos ver vamos trabalhar um pouco com essas medidas, né? Então, quais são os objetivos aqui, né, para quando a gente trabalha com diagnósticos? Os objetivos é detectar, então, essas observações atípicas que destoam aí, né, da tendência geral. E a gente poderia classificar, então,
essas observações atípicas em 3 tipos de situações que a gente pode observar. Aqueles que são pontos aberrantes, né, ou seja, os outliers, que são observações mal ajustadas, em geral, né, com resíduos altos, só que são aqueles pontos que são mal ajustados, mas não é um ponto influente, tá? E não seria um ponto influente, né? Tá? Que tem resíduos altos, isso seria um outlier, ou um ponto aberrante, ponto discrepante, né? A gente tem também os chamados pontos de alavanca, que são os pontos aí, ou também leverage, né? Que esses pontos de alavanca, então, eles são observações posicionadas, né, em regiões remotas com alta influência no próprio valor ajustado, né? Então, o que a gente vai observar disso, né? A gente vai observar o seguinte, que o ponto de alavanca é aquele que ele vai estar mais destacado do que os outros pontos, tá? No próprio valor ajustado, ou seja, quando a gente pegar uma medida para avaliar pontos de alavanca, você vai ver que essa medida é muito mais destacada nele do que nas dos outros, né? Então, você pode dizer, olha, isso aqui é um ponto de alavanca, então a gente tem que investigar isso, né? E também tem os pontos influentes, né? Porque os pontos influentes são aquelas observações que possuem influência desproporcional nas estimativas dos coeficientes, né? Então, assim, você tem um ponto lá que ele parece ser ponto influente. Quando você, por exemplo, retira esse ponto, né? E refaz, vamos pensar numa técnica de influência chamada lá de deletion, né? Delection. Você tira o ponto da técnica de deleção, você retira o ponto e ajusta o modelo, e você vai comparar a variação, né, por exemplo, do beta, das suas estimativas com o ponto e sem o ponto influente, se tiver uma mudança muito grande, né, nessas estimativas, então quer dizer que esse ponto de fato é influente, tá? De fato é influente, né? E a gente observa assim, que pode ser que as observações estejam em mais do que um desses grupos, tá? Esses grupos é só para a gente tentar criar as medidas. Mas, assim, pode ser que um ponto de alavanca seja um ponto influente também, ele seja de alavanca e influente. Pode ser também que seja outlier, né, um ponto de alavanca. Tá? Então, assim, eles não estão isolados só, pode ser que sejam os 3 aí, né? Então, como que é a ideia do ponto de alavanca, tá? Então, a ideia do ponto de alavanca é o seguinte, o que a gente vai observar? Eles são pontos que têm influência desproporcional no próprio resultado, ou seja, na própria medida de diagnóstico que a gente está avaliando, ele vai ter um valor desproporcional com relação aos outros. E como que a gente calcula ele? Bom, a gente observa, primeiro, né, a gente tem, então, aqui está o algoritmo da estimação, né, ajustado, tá? Então, o valor ajustado de um MLG é esse. Desse valor, a gente pode retirar a matriz de projeção, tá? Que é essa H. A partir dessa H, a gente pode obter os elementos da diagonal H e I, né? Os elementos da diagonal da matriz de projeção. E é justamente por meio desses elementos, tá? Dessa matriz de projeção, que a gente vai analisar se um ponto é de alavanca ou não. É um possível ponto influente aí ou não. Tá? Como que a gente faz isso? Os pontos que se destacarem, né, pontos muito altos, ou às vezes pode ser pontos muito baixos também, tá? Dessa matriz, né, da diagonal dessa matriz, de H e I, né, eles vão se destacar. E é um gráfico muito simples de fazer, porque é o gráfico de H e I versus os índices, né, ordenados aí pela ordem dos dados. Tá? Então, esse gráfico, a gente avalia o seguinte, se ele for um ponto destacado, né, é muito possível que seja um ponto de alavanca. Tá? Né? Então, assim, e os pontos influentes, né? Bom, os pontos influentes, eles são pontos aí que tem essas, como eu falei para vocês, né, tem uma influência desproporcional nas estimativas dos coeficientes, né? Ou seja, quando retirados do modelo, as estimativas, ou até mesmo, às vezes, a significância, tá? Que isso é muito mais grave, né? Às vezes, no modelo que o ponto está lá, esse modelo deu significativo, quando você tirou esses pontos, não deu mais significativo. Aí é um baita de uma encrenca que você tem pela frente, né?
mudam aí, né? Então, o método mais conhecido para trabalhar com esses pontos é justamente o da deleção, né? E que consiste em retirar e verificar essas variações nas estimativas, né? Se tiver uma variação alta, né, a gente tem que considerar isso como um ponto influente, tá? Né? Um outro fato, né? Deixa eu só voltar aqui. Um outro fato importante também que a gente estuda, né? Para estar avaliando essas medidas, né, de alavanca e também principalmente ali dentro dos pontos de alavanca, é o seguinte, né, quer dizer, algumas medidas que são criadas a partir dessas ideias, tá? É o que a gente chama de afastamento da verossimilhança, né? Que nada mais é do que vem do inglês, né? O likelihood displacement, que é o que? Uma medida de influência, né, para avaliar o impacto na função da verossimilhança, né? Ou seja, na função da verossimilhança, quando a gente está excluindo aquela iésima observação, tá? Então, a gente chama de LD aí, né, que é o likelihood displacement, seria o afastamento da verossimilhança para a iésima observação, né, em que nós temos aqui duas vezes a verossimilhança do modelo com todos os pontos, né, menos a verossimilhança aí do modelo com a exclusão daquela observação, né, que parece ser aí influente e tal, né? Então, esse beta-chapéu exímio aqui, né, é a estimativa dos betas sem a observação, mas a gente pode também aproximar isso, né? Teve um autor aí que recentemente eu digo já há mais de 20 anos aí, né? Mais de, talvez no início dos anos 2000, acho, que propôs aí melhorar, né, essa versão para a gente não ter que ficar extraindo toda hora a verossimilhança de um de outro, é o quê? Que esse afastamento, ele tem uma versão aproximada, tá? Então, aqui não é igual, tá, pessoal? Aqui é aproximadamente, tá? Não é igual. Não, a gente não consegue mostrar que é igual, mas a gente consegue mostrar que é aproximado. Então, aqui é o símbolo de aproximado. Que o afastamento da verossimilhança é aproximadamente esse termo aqui, ou seja, depende dos elementos da diagonal de projeção ajustada e também do resíduo padronizado de Pearson, né? Esse resíduo elevado ao quadrado, tá? E claro, a gente tenta, isso dá para a gente fazer com qualquer ponto dos dados, mas a gente tenta, recomenda-se olhar né, aqueles pontos que tem aí os pontos que tem esse LD com maior destaque, né? A gente consegue fazer, então, aí a gente consegue fazer esses estudos, tá? Bom, a partir disso, a gente tem essas análises confirmatórias, né? O que é análise confirmatória? Então, uma vez que a gente tem detectados aí pontos aberrantes, ou de alavanca, ou pontos influentes, a gente precisa fazer, então, uma análise confirmatória, né, com os pontos mais destacados, né, que consiste em retirar esses pontos, reajustar o modelo, né, verificar essas estimativas do modelo reajustado, né, e aí sim a gente deve retirá-los ali ou não, né, em último caso, tá? E, por exemplo, se nenhum modelo alternativo de acomodá-los no modelo for bem sucedido, talvez você possa retirar. Mas é claro, às vezes o problema daqueles pontos, né, eles podem ser destacados não porque eles sejam destacados, né, mas porque o seu modelo não está tão bem assim, né, tão bem ajustado, tá? A não ser que assim você fez uma análise de resíduos e os resíduos deram ok, tudo bem, o modelo está bem ajustado, mas você pode ter um ponto influente. Talvez um modelo superior, né, faça com que esses pontos não sejam mais influentes, né? Então a gente tem que também estar pensando nessas alternativas. Por mais que a análise de resíduos sugeriam um modelo adequado, é interessante às vezes pensar num modelo melhor para a gente verificar também se aqueles pontos de fato, né, seriam influentes para aquele modelo superior ou não, né? E também estar utilizando,
né, um modelo superior, porque às vezes não vale a pena, né, porque um modelo superior, como o próprio nome está dizendo, você pode ter mais parâmetros, enfim, pode impactar aí na parcimônia, né, na parcimônia aí da modelagem, né. Então aqui, pessoal, tem um exemplo para a gente verificar, né, e a gente vai eu vou estar introduzindo aí algumas medidas, né, de modo mais no R para vocês, apesar que lá no livro da professora Clarice, e aqueles outros também, que é do professor Gilberto de Paula e tal, tem também mais explícito, né, essas medidas de diagnóstico, vocês podem dar uma olhada, mas eu vou inserir isso no R, né, para ser algo mais prático, tá? Então, a gente tem um exemplo que é o seguinte, né, nesse exemplo, um experimento ele foi conduzido para avaliar o número de falhas de um certo tipo de equipamento utilizado num processo, né, no processo, e também com relação, né, ao tempo de instalação até esse equipamento apresentar defeito, tá? Então, aqui as colunas dos dados estão um pouco confusas, né? Mas o que a gente tem é o seguinte, ó, eles estão sendo lidas de assim, né? Então, você tem o equipamento 1 aqui, depois o 2 aqui, 3 aqui, depois 4 aqui, 5 aqui, 6, tá sendo lido dessa forma os dados, tá? Então, você tem aqui os equipamentos, né? 1, 2, 3, tem 15 equipamentos, né? Então, N igual a 15. E você tem as falhas dele, né? Então, ele falhou aqui, né? 5 vezes em 18 meses, né? Por exemplo, já nesse outro, você tem 3 falhas em 15 meses, né? Nesse outro, você tem nenhuma falha em 11 meses, né? E assim sucessivamente, né? Então, a gente está querendo responder essa questão, ó, o número de falhas esperadas aumenta ou diminui com o aumento do tempo, né, até o equipamento apresentar defeito, né? Bom, então vamos ver no R esse exemplo aí, né, e tentar colocar em prática aí todos os conceitos que a gente viu na aula de hoje, tá? Então, vou só fazer uma limpeza aqui, né? Tá? Então, vou tomar aqui, limpar a memória do software, tá? E também vou utilizar aqueles 2 pacotes anteriormente, né? Vou chamá-los, tá? Então, aqui, pessoal, eu coloquei dessa maneira, né? Eu escrevi os dados, organizei eles, tá? Porque nessa tabela tá bem difícil de visualizar. E aí, construir via um data frame, né? Quem são os nossos dados. Então, os dados são essas 15 observações, né? Aqui. Então, você tem aqui os 15 equipamentos, as falhas, né? Então, as falhas são contagens, tá? É isso que eu quero dizer, ó. Né? Já que o que a gente está avaliando, né? Número de falhas, tá? Então, são contagens, ó. Teve 5 falhas em 18 meses, 3 falhas em 15 meses, 0 falhas em 11, 1 falha em 14 meses, assim vai. Né? E aqui a gente tem o tempo. Tá? Bom, então a gente poderia fazer um plot, antes de mais nada, né, para verificar aí como que está a relação entre a variável resposta, que são as falhas, né, o número de falhas, e o tempo em meses. Né? Só lembrando que, como é um número de falhas, né, então é bem sugestivo a gente observar, talvez, a distribuição Poisson, né, que é um processo de contagem aqui. Tá? Então, a gente vem aqui, né, faz um plot, e olha só como que tá mais ou menos assim, né? Então, ou seja, né, como que a gente poderia pensar? Poderia pensar numa curva vindo dessa maneira, né? Uma curva, talvez, né, vindo de assim, né? Assemelhando o quê? Uma relação, né, exponencial aqui, né? Ou seja, então, uma relação exponencial faz sentido a gente pensar, né, faz sentido, então, a gente pensar na ligação canônica, né? Porque lembra que a ligação canônica da Poisson é o log de mi. O log de mi igual a beta 0, né, mais beta 1 x. No caso, mais beta 1 tempo. Né? Então, ou seja, a média, né, o número esperado em termos do ESP, né? Do ESP de x beta.
tá? Então faz sentido a gente esperar aqui, então, isso, né? Essa relação. Né? Então esse que é o gráfico de dispersão. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai plotar aqui, então, ó, um modelo 1, tá? Que o modelo 1, então, é um GLM, né? Então eu vou pegando aqui, ó, as falhas, minha covariável é o tempo, a família Poisson, né? Nem precisava desse termo, né? A ligação é o log, que é canônica, e o data aí eu estou usando os dados aí, que eu chamei de dados, né? Então, modelando aí, depois já chamando o summary, a gente obtém esse resultado aqui, ó. Tá? A gente obtém esse resultado. Né? Então, recapitulando um pouco, aqui a gente tem, então, como que é a distribuição um pouco dos desvios, né, da deviância residual. Tem o seu valor mínimo, o seu valor máximo, né? Aqui está a mediana. Aqui a gente tem a tabela dos coeficientes, né? Então, ó, o beta 0 foi menos 1,71, o beta 1, 0,13, né? A gente poderia desconfiar aqui se realmente tem uma regressão significativa, né? Porque está bem próximo do zero isso. Mas a gente observa que, realizando o teste, né? Lembra que tipo de teste que está sendo feito para os parâmetros? É o teste de Wald, né? Lembra que é o teste de Wald que está sendo feito para os parâmetros aqui, né? Esse Z é a estatística de Wald, e aqui a gente tem os erros padrão para poder fazer os intervalos de confiança, né? Então, ou seja, tanto o beta 0 quanto o beta 1 são significativos, né? O que dá a entender aí que, né, que a gente não pode, não poderia, não retiraríamos, né? E que aparentemente parece que a regressão é válida, né? A gente tem também aqui, né, que a gente não precisa estimar, né, porque nesse caso o parâmetro de dispersão é conhecido, φ é igual a 1. E aqui a gente tem, né, a deviance residual, né, ela deu 14,935. Olha só, pessoal, bem próxima dos graus de liberdade, né, 13. O que dá a entender que talvez isso seja um modelo bem ajustado, né? Lembra que quando os graus de liberdade da deviance, os graus de liberdade aí do modelo, né, forem próximos aí aos graus de liberdade da deviance, a gente pode dizer que o modelo está bem ajustado, né? Tá? Tudo isso a gente já viu em aulas passadas, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvida lá, eu aconselho a vocês assistirem as aulas passadas, né, para rever. Ah, então, aqui ele também soltou o AIC, né, deu 38,48 desse modelo. Tá, aparentemente parece que vai ser bom, mas a gente vai ter que fazer todas as análises aí, né? Então, o que a gente pode pensar primeiro, tá, pessoal? A gente poderia pensar, é claro que aqui, né, a gente já vê que tem uma certa significância, né, o beta 1, né? Mas vamos imaginar que você tivesse aí trabalhando, né, num contexto de várias covariáveis, né? Ou seja, você teria beta 1, beta 2, beta 3. Então seria interessante avaliar, né, se a regressão de fato se realmente faz sentido a gente pensar aí num modelo de regressão, né, para isso. Então, para isso, a gente poderia construir... deixa eu pegar aqui... Não estou conseguindo descer. Só um segundinho aqui, pessoal. Aqui. Então, para isso, a gente pode realizar uma análise da deviance, né? Então, realizando a análise da deviance, a gente consegue, então, mostrar que o modelo que a gente está propondo é um modelo, de fato, melhor do que outros modelos possíveis, né? Bom, em geral, quando a gente tem uma única covariável, a gente ajusta isso, né, com o modelo proposto. Lembra que aquele modelo que está entre o modelo saturado e o modelo nulo, né, o modelo mais simples de todos. Então, o modelo proposto aqui, quando a gente tem uma única covariável, né, é interessante a gente fazer a análise da deviance, né, baseado aí no modelo, tomando como base o modelo nulo, né? E o modelo nulo, nesse caso, é aquele que só tem o beta 0, né? Então, assim,
a gente poderia verificar, então, essa diferença, né, desse teste, realizando essa análise aqui da deviance, tá? Então, eu chamei de o mod 0, né, que é só ajustando o intercepto, né, como que a gente faz isso? É só ajustar a resposta, que é a variável resposta, com o 1, né, colocando 1 vai estar ajustando lá o intercepto, e o mod 1 é o mesmo que a gente já tem aqui, tá? É o mesmo. Então, vou ajustar os dois, né? E nesse caso aí, como é uma binomial, né? Ou seja, o parâmetro de dispersão ele está bem definido, a gente sabe o valor dele, né? A gente pode então utilizar aqui o teste quadrado, né? Para estar comparando esses dois modelos, né? Então, por meio desse comando ANOVA, então colocando o modelo mod 0 e mod 1 via o teste quadrado, a gente pode observar se o modelo 1 de fato é mais apropriado do que o modelo 0, por exemplo, para ser utilizado, né? Então, quando a gente faz isso, ó, aqui a gente tem a tabela, né, da análise da deviance, né? A gente tem o modelo 1, que é o modelo só com intercepto, o modelo 2, que é o modelo proposto, né? E a tabela aí a gente tem, então, os graus de liberdade, né, aqui, tá? A gente tem os graus de liberdade, né? Isso aqui, o que são esses graus de liberdade? Aqui é N menos o número de parâmetros, né? No caso, para o modelo 1 só tem um parâmetro, por isso que é 14, para o modelo 2 é 13, né? Porque é N igual a 15, né? Que são 15 dados. A gente tem dois parâmetros no modelo 2, que é justamente o beta 0 e o beta 1. Aqui a gente tem a deviance residual, né? Que é 44 para o modelo nulo, e a deviance residual para o modelo proposto, 14.935, né? Então, aqui a gente tem os graus de liberdade, né, do teste, porque aí a gente vai aplicar, então, um teste quadrado aqui, que é a diferença entre né, o número de parâmetros de um modelo menos o outro, né? Então, a diferença é de 1. E aqui você tem, então, a deviance, né? A estatística lá do teste, né, que seria 29.233, né, que seria a deviance, seria a subtração dentre esses dois, né, seria então a deviance do modelo proposto menos a deviance do modelo nulo, né, ou seja, seria esse 44.1 menos 14.9, dando esse 29.23, aí comparando com o percentil lá daqui quadrado, a gente observa que essa diferença aqui, né, é significativa, ou seja, faz sentido, então, né, que o melhor modelo proposto seja, de fato, o modelo 1, né, seja o modelo proposto, e, de fato, o beta 1 é diferente de 0, né, ele tem uma certa significância ali para a gente trabalhar, tá? Então, falando isso de uma maneira mais completa, tá? Nós poderíamos também, pessoal, construir, né, o gráfico, né? Então, aqui, ó, a gente pode construir o gráfico, tá? Do ajuste, né? Então, aqui eu estou fazendo o plot, ó, um plot que vai de 0 a 31, né, que são aqui os tempos, tá? E aqui de 0 a 7, né, se é um pouquinho mais aqui, tá? Vou construir essa caixa, construir a caixa. Vamos fazer de novo aqui que tem... Isso, tá aqui a caixa. Aí, vou usar o comando points, né, para colocar aqui os tempos e as falhas, né, com essas especificações, tá? Então, tá aí os pontos, né? E agora eu vou criar uma sequência para a gente poder aí estar fazendo o ajuste, né? Essa parte predita aí, tá? O ajuste aí para desenhar o modelo. Então, vou pegar aqui um x que vai variar de 0 a 31, tá? Tá aqui, ó, de 0 a 31. É uma sequência de valores. Né? Olha quem que é o x aqui. É uma sequência de valores. E aqui eu tenho o log da média, né? O log de mi.
é igual o meu valor predito, tá? Então, por que eu estou usando o predict? Porque lembra, o predict ele sai exatamente com o valor da variável resposta, né? Ó, então, aqui vai sair com o valor das contagens, tá? Se você colocar aqui valores ajustados, né? O fit de ponto velho, ele vai sair com os valores dos valores de x vezes x beta, né? Então, é na escala deles, tá? Então, aqui já sai com a escala dos valores ajustados, tá? Então, aqui, na verdade, é o log, aqui eu estou fazendo o log da média, né? Então, eu tenho aqui o log da média, tá? Então, uso o predict, né, que eu vou estar usando o modelo 1, e eu tenho que fazer no meu data frame que inclua tempo igual a x, né? Porque eu vou estar fazendo isso nesse campo de variação, tá? Então, esse é o log, claro, mas a gente não quer o log, eu vou querer o gráfico da média, porque eu quero responder essa questão, ó, qual é o número esperado de falhas, ou seja, o número esperado é o valor esperado, é a média, né? Então, quero responder essa questão. Então, nesse sentido, né, eu pego aqui o mu, né, quem que é? É o ESP, então, desse log, né? Então, fazendo isso aqui, a gente tem os valores médios aí, né, para cada uma dessas falhas, ó, os valores esperados aí do modelo para cada uma dessas falhas. E a gente pode agora utilizar pelo comando lines, né, colocando x e mu aí de uma cor vermelha, ele vai plotar o gráfico então, tá, pessoal? Então, isso é uma forma de fazer uma maneira de fazer o gráfico manualmente, né? Então, vem aqui e ele plota, ó. E aqui está o ajuste, ó, como a gente tinha falado, né? Parecia que ia ser algo desse tipo, né? Um ajuste que está razoável, tá, pessoal? Está bem razoável esse ajuste aqui, né? Com os pontos aqui em torno, né? Aqui do modelo, tá? Então, esse aqui é o modelo, esse aqui é o modelo aí, né? O modelo linear generalizando, o modelo de Poisson, né? Com a função logarítmica aí. A gente poderia também colocar um título, né? Para ficar mais bonito. Tá? E aí, pegar isso aqui, né? Então, tá, modelo de regressão Poisson, né? Com uma função de ligação canônica, né? Que é o log. Né? Aqui, pessoal, eu estou fazendo algo mais completo, né, como vocês podem ver. Então, a gente pode trabalhar com... A gente pode estar trabalhando com a interpretação dos parâmetros, né? Como que é a interpretação dos parâmetros aí? Então, assim, a gente poderia responder essa pergunta? Poderia, né? Ó, o tempo de falha, né? Por exemplo, ó, o número de falhas esperadas aumenta com o aumento do tempo? Aumenta, né? Porque a gente está vendo pelo gráfico aqui, né? A gente está vendo aqui, ó. Né? Então, ele está aumentando. Para cada variação que a gente tem aqui de tempo, né? Para cada variação, para cada mês aqui, tem uma variação na média, né, dessas falhas, no número esperado de falhas. Né? Tem um aumento. A gente observa isso pelo modelo. Mas quanto será que é isso? Né? Então, vamos pensar numa interpretação diferente. Então, o modelo ajustado é esse daqui, ó. É o Mi igual ao ESP, né? De menos 1,71 mais 0,13 vezes o tempo, tá? Lembrando que esse menos 1,71 é o beta 0 chapéu e o 0,13 é o beta 1 chapéu, são as estimativas do modelo. Tempo é a nossa covariável, né? Então, a média, que vai ser uma função que vai depender do tempo, né? Ou seja, para cada valor do tempo, eu tenho um valor esperado da média dessas falhas, né? Então, a gente pode ter, né, o modelo descrito dessa maneira. Esse é o nosso modelo, tá? Esse é o nosso modelo. Né? Poderíamos escrever de outra forma, sendo o log de Mi como sendo, né, o que está aqui dentro. Tá bem. Então, o que a gente observa, pessoal? Para a gente verificar o quanto de aumento
teve no número esperado de falhas a partir do momento que eu estou variando, né? A partir do momento que eu faço a variação para um mês, quanto que aumenta, né? Isso não está aumentando de forma linear, né? Observe que não está aumentando de uma maneira linear aqui, né? Como é no modelo, tá? Está aumentando beta 1 vezes, né? Porque não é essa a interpretação no modelo de regressão linear clássico? Não é? A cada variação da covariável, para cada variação da unidade de x, eu tenho uma variação, né, de beta 1 vezes da unidade de y. Essa é a interpretação do modelo clássico de regressão. Ou seja, o meu valor esperado, o valor esperado que eu tenho da média, né, a minha média aumenta ou diminui beta 1 vezes, né, a partir que eu estou variando uma unidade da minha covariável. Essa é a interpretação do modelo clássico. No MLG não é assim. A interpretação nesse caso é o seguinte, ó, se a gente aumentar, então, em um mês, né? Em um mês. Se a gente aumentar em um mês o tempo de instalação até o defeito do equipamento, a variação do valor esperado é dado por essa razão, que é a média do tempo mais 1, porque estou aumentando um mês, dividido pela média do tempo, tá? E isso é igual exatamente o que? O ESP do beta 1. Então, o aumento que você tem, a cada variação, né? A cada variação que você tem de tempo, né? Você variou um mês o tempo até o defeito aí desse equipamento, você está aumentando, né? Você está aumentando ESP elevado a beta 1, né? O número de falhas que você vai ter. Então, é claro, né? Quanto maior tempo que você tiver lá, até apresentar um defeito, sabe? Desculpa. Quanto maior, então, esse tempo, né, da instalação, até você fixar lá o último dia, né, você vai ter esse aumento. Então, fazendo o ESP de 0,13, isso me dá 1,138. Então, isso significa que o aumento esperado de falhas é aproximadamente, né, 13,8%. Tá? Então, é 13, né, porque se fosse igual a 1, quer dizer que não aumentava nada. Né? Então, ou seja, não aumentaria nada, tá? Se fosse igual a 1. Ou seja, para ser igual a 1, o beta não tem que ser 0, né? Então, ou seja, beta 1 igual a 1, beta 1 igual a 0, o ESP de 0 dá 1. Então, quer dizer que não teve aumento nenhum, né? O número esperado de falhas aumenta em 1, né? Você aumentou em um mês, aumenta um número esperado de falha igual a 1. Né? Aqui não. Como o seu beta 1 deu 0,13, então, aqui seria o ESP disso, né? Então, ficaria aqui 1,1338, né? Na verdade, seria 1 mais 0, aqui, né? 3,38, ou seja, é um aumento de 0,138, ou seja, um aumento de 13,8%, o número esperado de falhas que você tem a partir do momento aí, quando você vai aumentando esse tempo aí em uma unidade em meses. Tá? Então, é essa a interpretação aqui para esse caso, tá? Para esse caso específico, porque a gente está partindo desse modelo, né? Tá? Então, para cada modelo pode ter uma interpretação diferente. Tem que observar isso. Beleza? Tudo bem aqui? Tá certo. Bom, então vamos pensar agora para a parte que nos interessa, que nos convém aqui na aula. Né? Até agora foi ter uma espécie de revisão e a gente fazer algum diagnóstico, alguma interpretação de parâmetros aí, tá? Então agora, pessoal, a gente vai trabalhar com diagnósticos e resíduos. Né? Então vamos estudar um pouco os resíduos, primeiro os quantílicos aleatorizados, tá? Então, para isso, a gente tem que ter aquele pacote, esse pacote aqui, né?
StatMod. E então vou chamar isso aqui de resíduos, né? O que essa função aqui, né, que reside do modelo 1 e pegar os valores ajustados aí, tá? Pegar os valores ajustados. Né? Então, se você pegar aqui resíduos, esses são os resíduos aí, né? Ó, tá aqui os resíduos, né? Estão aqui os resíduos, estão aí os resíduos do modelo aí, os resíduos quantílicos, tá? A gente pode fazer um Shapiro-Wilk, né? Que a gente sabe que esses resíduos têm que seguir distribuição normal. Então, fazendo um Shapiro-Wilk, ó, os resíduos seguem distribuição normal, o que já nos dá um indício de o modelo estar bem ajustado. Tá? Vamos fazer, então, um gráfico dos resíduos versus os valores ajustados, os resíduos quantílicos, para a gente ter uma ideia de como que está, então, isso daí, né? De como que está essa relação aí, né? Então, quando a gente faz isso, pessoal, ó, a gente tem algo desse tipo, tá? A gente tem algo desse tipo. Talvez esse ponto, ó, né, aqui não chegou nos -2, parece ter algo aleatório? Parece, né? Então, não parece estar dando tantos problemas aqui, né, nos resíduos com os valores ajustados aí. Sim, tranquilo. Bom, beleza, pessoal. Então, agora a gente vai ver algumas medidas de diagnóstico, né? Então, a primeira delas que a gente vai avaliar são os pontos de alavanca, tá? Então, os pontos de alavanca, o que a gente vai fazer? Né? Eles são pontos, então, em que a gente vai, em geral, eles né, para a gente identificar como ponto de alavanca, esses leverage aqui, eles vão estar, então, em regiões mais remotas, né, com uma alta influência, no seu próprio valor ajustado, né? Então, assim, você vai ter ali, a gente vai observar uma dessas medidas, né, vai ter um valor extremo ali, né? Então, talvez ele não, um ponto de alavanca, ele não vai estar mudando as estimativas, mas ele vai estar mudando, né? Ele vai estar mudando o valor dessa medida do diagnóstico que a gente trabalha, né? Então, assim, a melhor forma para obter ele é o quê? É obter os elementos na diagonal da matriz H, né, que é esse Hzinho e I, e fazer o gráfico, né, Hzinho e I versus os índices, né? É só fazer o gráfico desses valores aqui. E aí, os pontos que se destacarem, realmente, são os pontos que a gente vai ter que tomar cuidado com eles, tá? Então, no R, aqui eu acabei fazendo direto aqui, né? Então, por exemplo, a ideia é o seguinte, eu vou tentar, então, aqui computar a matriz H, né? A matriz H, e tirar só a diagonal, que daí eu tenho H e I, né? Então, aqui eu peguei os valores ajustados, tá? Então, valores ajustados pelo fit de ponto velho, né? Então, tenho aqui os valores ajustados, né? Esse aqui são os valores ajustados pelos os 15 dados que nós temos, né? Vou extrair a matriz do modelo de regressão, a matriz X, né? Então, se você observar aqui, ó, tá aqui a matriz de regressão, né? A gente só tem uma covariável, que é o tempo, né? Que mais? Vou pegar, então, por meio do modelo 1, quem que são os pesos, tá? Então, mod cifrão weights, a gente tem a matriz, a gente tem, na verdade, não a matriz, né? A gente tem a função peso, né? Então, a gente tem aqui a função peso, que é esses valores aqui, e vou construir a matriz H, que é uma matriz diagonal, né? A matriz diagonal, que na diagonal estarão esses pesos aqui, tá? Aqui a matriz H. W, desculpa, falei H, mas é W. Tá aqui essa matriz, né? Tá? Uma matriz diagonal aí com esses valores. A partir disso, a gente constrói a matriz de projeção, ó. Vou construir a matriz de projeção, né? E com a matriz de projeção aqui, depois é só eu tomar
a diagonal, né? Então, a matriz de projeção é só construir dessa maneira aqui, né? E aí tomar a sua diagonal. Então, aqui eu usei a raiz quadrada da W, né? Aqui você vai ter o X, aqui você vai ter uma série de coisas. Então, efetuando, computando isso, né? Que é um cálculo aí de matrizes, né? A gente tem a matriz H, então o Hzinho aqui vai referir aos elementos da matriz de projeção H, tá? Então, é justamente esse Hzinho, né? Que são os valores aí que a gente vai estar utilizando para estar pensando nas medidas de diagnóstico, tá? De várias formas, né? A gente vai estar fazendo isso. Bom, então, pessoal, o que a gente tem aqui, né? Então, o que eu poderia fazer primeiro, ó? Para a gente identificar pontos de alavanca, né? Então, para identificar pontos de alavanca, como é sugerido, é a gente fazer o gráfico em relação aos índices, né? Então, é só o quê? Um plot do H, né? E verificar, então, se existe algum ponto que está se destacando. Se tem algum ponto que está se destacando, tá? É isso, né? Então, olha só, vou já gerar o plot aqui. Gerando o plot, olha o que a gente tem aqui. Né? Então, gerando o plot... gerar aqui. Isso. Gerando o plot, olha só, a gente tem essa situação, né? Olha, a grande maioria dos pontos estão aqui, né? Tem esses elementos HI bem pequenos. Tá? Esse aqui é um pouco mais destacado, né? Esse aqui é o número 5, um pouco mais destacado, tá? Né? Tá aqui próximo 0,2, mas a gente já tem esse, o 14º, bem destacado, mas com muita diferença dos outros, né? Tá? Com muita diferença dos outros. Então, seria interessante, né? A gente, com certeza, a gente já pode garantir que esse daqui seria um ponto de alavanca, né? Porque é um valor que está muito maior, né? De forma desproporcional dos outros, né? Esse aqui está um pouquinho, né? Mas talvez não sei se dá para garantir isso, esse número 5 aqui. Ele está bem destacado. Né? A gente pode até identificar esses pontos quando você tem muitos valores. Aqui não precisa, né? Que aqui está na ordem, né? Então, aqui é o 5º valor dos dados, aqui é o 14º, né? Mas senão você pode usar a função identify, né? Então, você usa lá a função identify, vai com o maisinho, clica aqui, né? Clica aqui e você tem lá os dois pontos, né? O 14º e o 5º. Tá? Eu diria que seria mais o 14º, né? Mas, então, o que acontece? Esse estudo sugere, então, tem a sugestão de gráficos. Então, assim, existem alguns tipos de gráficos que é interessante para toda análise, né? Não só o de alavanca. Se você faz os pontos de alavanca, né, que é os pontos que você já vai começar ou seja, talvez a grosso modo você poderia dizer os pontos que estão alavancados, né, com relação aos outros, tá? Né, grosseiramente falando. Então, assim, você pode o quê? A gente sempre sugere que se faça alguns gráficos. O primeiro é esse que a gente fez, né? Identificando esses pontos, a gente tem que avaliar porque esses pontos podem ser influentes, né? Lembra que pontos de alavanca podem ser pontos influentes também, né? Então, como que a gente avalia isso? Usando algumas outras medidas. Quais são essas medidas? A segunda medida, principalmente, que é uma distância, é uma medida chamada distância de Cook, tá? É uma medida aí, então, chamada de distância de Cook, né? Então, a distância de Cook, né? Elas são a distância de Cook nada mais é do que uma diferença, tá? Eu vou até pegar aqui, eu não acabei mostrando para vocês, né? Ela trabalha, né, exclusivamente, Cook foi um cara, né, que desenvolveu isso lá nos anos 60, né? Desenvolveu isso para os modelos de regressão linear, né? Mas isso também foi adaptado para o MLG. Tá? Então, a distância de Cook vai justamente avaliar
o afastamento da verossimilhança, né, que é o LD, né, o Likelihood Displacement, que a gente viu ali. Então, ou seja, na verdade, a distância de Cook, o que ela visa? Ela visa você tomar, né, e observar esse afastamento, ou seja, você vai excluir aquele ponto que seria um ponto, o ponto de alavanca, né, e vai avaliar ali se realmente aquele ponto ele é influente ou não, tá? E vai medir esses valores, né? Então, quando a gente fizer esse gráfico, vocês vão ver o seguinte, né, que esse gráfico, né, que é baseado nesse afastamento, vai indicar o seguinte: pontos que forem um pouco mais maiores do que os outros, como parecido nesse gráfico, ou seja, pontos que têm uma distância de Cook alta, indica que tem uma certa diferença nas verossimilhanças entre o modelo com todos os pontos e o modelo que você fez a exclusão daquele ponto, né? E se esse valor é alto, significa que as estimativas têm uma certa diferença, né? Porque senão não seria, né? Então, a gente há de concordar que não seria. E se esse ponto é alto, aí sim a gente pode garantir que isso é influente, né? Porque, ou seja, a partir do momento que a gente excluiu isso e deu uma diferença das verossimilhanças, né, por um único ponto, uma diferença significativa a ponto desse ponto, né, se destacar, então indica que é um ponto influente, tá? Então a distância de Cook ela serve justamente para isso, para a gente verificar a influência dos pontos aí, né? E depois, o 3 e o 4 é justamente os resíduos, né? Então, esses dois primeiros são métodos de diagnóstico mesmo, e os dois últimos já faz parte da análise de resíduos. Eu diria que esses 4 termos seriam os métodos de diagnósticos, né? Tá? Então, como que a gente vai trabalhar, né, nisso? A gente vai trabalhar da seguinte maneira, tá? Bom, então, primeiro, como a gente vai estar fazendo de todos, né, para aproveitar aqui, né, então, vamos começar aqui com a análise dos resíduos, né, desse estudo. Né, a gente já viu que tem pontos que possam ser influentes, né, que são pontos de alavanca, então faz a necessidade da gente investigar isso né, pelo menos do 2 para frente, de uma forma mais detalhada, tá? Então, primeiro, vamos construir aqui, ó, os componentes do desvio, tá? Então, os componentes do desvio, né, a gente poderia construir aqui, né, o φ é igual a 1, tá? Porque eu sei que isso é igual a 1, que vem do modelo que a gente está trabalhando, que é a Poisson, né? Esse res aqui, pessoal, são os tipos de resíduos que a gente... Esses residuals, os tipos... esse aqui não vai ter importância nenhuma para nós, tá? É só os tipos de resíduos que a gente tem para trabalhar, para extrair lá do MLG. Então, se você fizer residuals mod 1 e escrever type, você pode tirar aqui os resíduos. Se você escrever response, quer dizer que você está retirando os resíduos ordinários, tá? Se você escrever deviance aqui, você está extraindo o componente do desvio. Se você escrever aqui embaixo, ó, Pearson, você está extraindo o resíduo de Pearson, tá? Então, é dessa maneira que a gente faz. Então, aqui eu vou chamar de RD, o componente do desvio, tá? RD. Então, você tem aqui, ó, RD, né? Aqui os desvios, o componente do desvio. Mas mais interessante sempre a gente trabalhar com o componente do desvio padronizado, né? Então, aqui estou padronizando ele, estou usando a fórmula, né? A fórmula dele é dada dessa maneira, chamei de RD1, tá? Que vai entrar já a medida da projeção, né? Da matriz de projeção H. Então, aqui está os resíduos aqui, ó, os resíduos padronizados, tá? Os resíduos padronizados, né? Então, esse aqui.
Beleza, a gente pode fazer a mesma coisa com os de Pearson, né, para vocês terem uma ideia. Então, aqui tem o resíduo de Pearson, né? O resíduo de Pearson é só a gente usar residuals mod1 type Pearson, a gente extrai. E o RP1 são os resíduos de Pearson padronizados ou estudentizados, né? A gente pode extrair aqui. Está aqui. A gente também calcula aqui o LD, né, que é o afastamento da verossimilhança para a distância de Cook, né? Então, usando aquela aproximação, né, pessoal, aqui, acho que é a última coisa uma das últimas coisas que a gente viu, essa aproximação, tá? Então, o valor ajustado aqui, né, desses valores HII sobre 1 menos HI chapéu, vezes o que? O resíduo de Pearson padronizado ao quadrado, né? Isso é aproximadamente igual o afastamento da verossimilhança aí, né, do modelo, todos os dados, menos a verossimilhança dos modelos com aquele dado que foi excluído, né, tá? Com aquele dado que vai ser influente aí, né. Beleza, então a gente já fez aqui, né, então a gente pode pegar aqui, ó, por exemplo, e olhar esse afastamento. A gente observa, pessoal, observe aqui que a grande maioria dos pontos, ó, para o afastamento deu 0, né? Mas olha o 14, quanto que deu? 12. Olha o 5, pessoal, que a gente estava suspeitando também. Olha o 5. O 5 parece que não teve muita mudança, né? Tá? Então, agora a gente tem alguns gráficos importantes para se fazer, né? Quais são os gráficos? Ó, posso fazer o plot do componente da deviance, né, com os índices, ou seja, esse gráfico aqui vai gerar para nós aí, né? Vai nos dizer, ó, esse gráfico aqui, ó, ele vai nos dizer, ele vai nos dizer essa questão sobre se tiver um comportamento aleatório, né, quer dizer que não tem dependência entre os valores dos resíduos, né, da variável resposta, realmente não tem, né? A gente pode até usar aqui o identify, né, para estar buscando quem que é esse. Observe que esse gráfico é bem parecido com o resíduo versus valores ajustados, né, para o gráfico lá dos resíduos quantílicos que a gente iniciou esse estudo aqui de diagnósticos e resíduos, né? Que mais? A gente pode fazer o gráfico da distância de Cook, tá? Que consiste é o plot do LD, né, do afastamento da verossimilhança pelos índices, né, pela ordem dos dados, tá? Então, olha só, fazendo isso, o ponto que se destaca é aquele ponto influente. Então, veja só, pessoal, a distância de Cook, ela é baseada, né, aqui nesse caso, ela é baseada, basicamente, na diferença, né, das verossimilhanças aí, tá? No LD, né? Que depende da matriz H, que depende do resíduo de Pearson, padronizado. Agora, se essa diferença é muito grande, como é aqui, né, a gente pode usar o Identify, que é o 14, nem precisaria, né, só quando você tem muitos dados, ó. Então, ou seja, é uma distância muito alta, né? Então, quer dizer, se a gente faz, então, se a gente retirar esse ponto aqui, vai dar uma boa diferença aonde? Nas estimativas dos betas, hein? Nas estimativas do beta, tá, pessoal? Vai dar uma diferença nas estimativas do beta, né? Vai dar uma diferença, tá? Vai dar uma diferença, né? Então, ou seja, essa que é a análise confirmatória, né? Porque a distância está dando 12 aqui, né? Enquanto nos outros é bem próximas de 0, quase não tem diferença alguma, tá? Né? Então, a gente tem que pensar né? Pensar em tentar retirar isso e avaliar um modelo sem esse ponto. Ajustar um modelo sem esse ponto e fazer uma avaliação. A gente já vai fazer isso. O último gráfico que dá para a gente fazer aqui nesse contexto é o Half Norm Plot com o envelope simulado, né, que a gente pede o pacote HNP, né? Então, usa aqui o HNP mod 1. Quando a gente faz, ó, o modelo está bem ajustado, pessoal. Está bem ajustado o modelo aqui, né? Como a gente pode ver,
né? Não tem nenhum problema aqui, tá? Não tem nenhum problema, né? Ele está dentro das bandas aqui dos envelopes simulados. Então, a gente diria que esse modelo está bem ajustado, né? Mas a gente tem que verificar essa questão, porque esse ponto aqui, ó, ele já é um ponto influente, né? Ou seja, ele é um ponto de alavanca, ele é um ponto influente, tá? Ele é um ponto influente, né? Agora, sim, o que a gente pode fazer? A gente pode verificar esse ponto, né? Então, a gente nota que a observação 14 é um ponto influente e tem um ponto de alavanca. E olha o que é engraçado, pessoal. Se você pega os dados somente dos resíduos aqui, né? Ó, se você pegar isso daqui, ó, lá, o primeiro, né, que a gente fez, a gente não observa, né? Olha só. Você não observa esse ponto 14. Se você pegar e identificar isso, vamos ver se é aquele ponto. Acho que não é, não. Porque aqui está nos índices, esse aqui é 1. Ó, olha onde está o 14. Está aqui, ó. Talvez você nunca falaria que isso aqui é um ponto influente, ó. Você falaria talvez que esse seja, né? Esse resíduo está alto em comparação com o resto, né? Mas não é um alto, né? É um pouco alto, um pouco a mais. Mas olha esse aqui, ó, que já está um pouco para baixo do -1 ao 14. Talvez nunca você falaria que isso aqui é um ponto influente e é um ponto para ser avaliado, mas é. Então aí está a importância dos métodos de diagnósticos, que muitas vezes nós esquecemos, muitas vezes nós só ficamos em análise de resíduos, tá? Né? Então, então aqui a gente tem lá a distância de Cook, né? Aqui a gente tem lá o ponto influente. Tá? E para finalizar, então o que a gente pode fazer? Reestimar. Então, para reestimar, a gente usa aqui um modelo 2, tá? A gente usa aqui um modelo 2, ó, usando o modelo Poisson, só que agora eu posso criar esse subset, né? Menos a observação 14, ó. Tá? Então, estou tirando a observação 14 dos meus dados. Né? Então, fazendo isso e já plotando o summary, olha só a diferença que deu aqui, pessoal. Ó, olha a diferença. Se vocês lembrarem, a estimativa aqui, ó, era menos 1,71, né? Olha quanto que deu o beta zero, menos 2,45 se a gente tira esse ponto aqui, que é um ponto influente, né? E esse outro deu 0,185, tá? 0,185, né? Então, tem uma certa mudança aí. Para você verificar, se você quiser verificar aí, se você não achar talvez nenhuma justificativa para tirar esse ponto, né? Porque isso pode ser um erro de medida? Pode. Né? Isso aqui, sei lá, vamos ver qual que é o valor 14 aqui, né? O valor 14 é esse daqui, né? Esse 7, ó, é um ponto, o maior ponto entre eles, né? 7 em 30 meses, tá? Esse par aqui, né? Então, você pode também pensar pelo modelo, né? Fazer um AIC aí, e pelo AIC você observa que o modelo 2 ele é melhor do que o modelo aí, ó, o modelo 2, né, que é o modelo, esse aqui que a gente acaba retirando a observação 14, né, ele é melhor do que esse daqui, ou seja, como isso é significativo, né, tem um critério, tá, pessoal, que eu ainda não, eu não passei para vocês, mas tem um critério para avaliar se a mudança é significativa ou não, né? Eu digo, a mudança de um beta zero sem excluir para a mudança do beta zero excluindo, né? E dos outros também, como essa mudança vai ser a significativa aqui, então é interessante a gente, né? A gente poderia estar pensando aqui em retirar esse ponto 14, porque ele é um ponto altamente influente para o nosso modelo, já que ele mudou as estimativas, né? Não mudou a significância, mas mudou as estimativas, né? E, consequentemente, vai mudar as interpretações, tá? Consequentemente, vai mudar as interpretações, né? A gente teria agora que aquele aumento do número esperado seria o quê? O ESP disso daqui, né? Seria o ESP disso daqui, ó.
Então, seria o quê? Seria 20,3% o aumento, e não mais 13,8%. Olha a diferença que dá nos teus resultados. Né? Olha a diferença que dá. Então, a gente teria que retirar, né, porque ele realmente é um valor influente. A não ser que você encontre justificativas para manter isso no modelo, né, teria que retirar, porque é realmente um ponto influente aqui. Né, e pela distância de Cook, a gente pôde avaliar isso.